reverência, oremos nesse momento. Deus maravilhoso, como é belo olhar a tua criação e perceber que tu governas esse vasto universo. Nessa manhã, Senhor, estamos aqui para confirmar, Pai, que desejamos, que decidimos que tu governes o nosso coração. Pedimos, Pai, que abençoes o teu povo aqui na igreja, as famílias aqui representadas. Esteja, Pai, com aqueles que sofrem no hospital, com aqueles que estão lutando na sua saúde. Esteja também, Senhor, com aqueles que sofrem por outras razões. Mas nesse momento, Pai, queremos esquecer tudo e olhar para Ti e na Tua presença, louvar o Teu nome, porque Tu nos dás amor e esperança. Obrigado por todas essas bênçãos e pedimos, Pai, que aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. A leitura bíblica hoje está em Apocalipse 19, o verso 11. E o texto diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esta é uma descrição de Cristo vindo nas nuvens dos céus. E é nosso privilégio desenvolvermos a fé de maneira que possamos estar preparados para esse grande dia. Bom dia a todos. Nós estivemos participando na parte da Escola Sabatina, na parte da manhã, da ordenação de diáconos e anciãos na igreja Orange Grove, a convite do pastor Jabulani. E por isso não estivemos antes, mas eu quero dizer que é um prazer estarmos com os irmãos neste sábado, dia 2 de março, não é verdade? O tempo tem passado muito rápido. O que você acha? Eu acho que tem passado bastante rápido. E eu quero dizer a você que, considerando que nós temos aqui um serviço de tradução, a gente vai tentar ser um pouquinho mais, como é que eu diria, mais devagar em relação ao nosso ritmo normal. Para ter certeza de que todos participarão. Amém? Uma vez por mês, pelo menos, nós temos apresentado temas sobre uma série a respeito de ciência e religião. E nós vimos alguma coisa a respeito da ciência feita por pessoas que criam em Deus. Vimos ali o surgimento do ateísmo na história. Vimos alguma coisa a respeito de como as pessoas tratam o evolucionismo. Também vimos alguma coisa a respeito do design inteligente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre astronomia. Essa é a ideia. Muito bem, eu quero deixar claro que esta apresentação se baseia num livro chamado Os Mistérios de Orion, e o subtítulo é a pergunta: Jesus voltará por um espaço aberto no céu? Escrito por Yuri Mendes, publicado em 2007 pela Casa Publicadora Brasileira. Então a maioria do conteúdo se baseia neste livro. Eu também quero pedir a você que não se escandalize com as propostas do autor. Vamos esperar até o final do tema para você tirar suas conclusões, ok? Mas é com muito carinho que nós apresentamos esse tema hoje, Orion e a volta de Jesus, para deixar mais simples o título. Você sabe que a astronomia surge há cerca de 4.000 anos atrás, ligada ao paganismo e à adoração dos astros, ou seja, das estrelas. As pessoas não conheciam muito sobre matemática e física, então elas compensavam o seu conhecimento limitado com
imaginação. E como você percebe, os povos da antiguidade logo começaram a olhar para as estrelas e associar a esses padrões de estrelas figuras e personagens da sua mitologia. Esse aqui é um mapa astronômico que te dá uma ideia. Usando essas linhas, juntando os pontinhos no céu, você tem mais ou menos figuras. Nós chamamos essas figuras de constelações. Significam estrelas juntas. E você tem aí alguns nomes interessantes. Os sumérios e babilônicos. Lembre-se que em volta da Torre de Babel surgiu uma civilização após o dilúvio. Então, essa civilização, eles foram os primeiros a dividir o céu em regiões e grupos de estrelas. Todas as culturas tiveram as suas próprias constelações, seus próprios nomes dados às constelações e também as suas próprias histórias, seus mitos. De certa forma, uma grande parte dos nomes das constelações atuais vem da mitologia grega. Mas você tem vários nomes também que vêm da cultura árabe. E também nomes em latim. Por exemplo, eu estou vendo aqui Perseus, Andrômeda, Pégasus, Sagitários, são imagens da mitologia grega. Mas você tem muitas outras figuras, você tem muitas outras constelações, com outros nomes também. E eu gostaria hoje, evidentemente, de destacar, em particular, essa constelação que você vê à sua esquerda, a do Órion. Olhando, parece um caranguejo, um crab, assim fala? Crab? Um caranguejo, mas na realidade as pessoas viam outra coisa nele. Existem contos mitológicos sobre o Órion desde os hititas, 2000 anos antes de Cristo. Eu espero que você consiga ver que essas manchas azuis, há um desenho sobreposto mostrando a ideia de um guerreiro, de um caçador. A maioria das figuras relacionadas a Órion diz que ele era um caçador. Na cultura grega, Órion foi mencionado várias vezes por Ptolomeu, que era também astrônomo e matemático. Mas o historiador Homero descreve Órion como o mais alto e mais bonito dos homens. Você percebe então que Órion, ele sempre chamou a atenção de todas as civilizações, todas as culturas, cada uma dando um nome diferente. Os sumérios, aqueles lá da Babilônia e da Mesopotâmia, viam Órion como o grande herói Gilgamesh, essa é a pronúncia em português, né? Que batalhava no céu contra um touro chamado Humbaba. Aqui é mais uma ilustração que te dá mais ou menos a ideia de um guerreiro, alguém masculino com armas lutando. Os assírios chamavam Órion de Caudaco, deus do sol, filho da vida, Tamuz ou Adonis. Esses últimos dois nomes você deve ter lido na Bíblia, né? Pelo menos Tamuz, uma divindade então da cultura ali cananita também. O deus que teria criado então as pedras preciosas. Veja que os egípcios chamavam Órion de Osíris, um deus muito importante na sua mitologia. E é interessante que Osíris então ele habitava o céu e quando o faraó morria, o que ele mais queria era pegar uma carona no barco solar de Osíris e ir para o reino de Osíris. Ou seja, uma boleia, né? Isso, o Órion era tão significativo para os egípcios que as pirâmides, de acordo com esse autor, foram construídas alinhadas às 3 estrelas do cinturão de Órion. O tamanho e a posição das pirâmides de Giza era uma representação fiel das estrelas que formam o cinto. Nós conhecemos na cultura latina como as 3 Marias.
Então a posição dessas pirâmides estaria alinhada às estrelas do cinturão na data de 2450 a.C. Veja que interessante. Os árabes chamavam Órion de Al-Jabar, ou seja, o gigante, e chamavam as estrelas do cinturão de nozes douradas. Então sempre a ideia de uma figura masculina forte, de um guerreiro, de um caçador. Então, aqui está uma fotografia um pouco mais nítida, digamos assim, que destaca a constelação de Órion. E aí então você tem aqui algumas estrelas que se sobressaem. Agora, cientificamente falando, ou seja, a rigor, não existem constelações. O que existe de fato, né, na verdade as estrelas estão a uma distância muito diferente umas das outras, elas não estão realmente associadas uma à outra, mas por causa da nossa linha de visão, do nosso ponto de vista aqui na Terra, aparentemente existem padrões de estrelas, elas parecem estar próximas no nosso ângulo de visão. Então a gente vai criando a ideia de que existem constelações, né? Mas a proximidade das estrelas no céu é uma ilusão, certo? É uma ilusão. A região de Órion tem grande importância para a astronomia por ser uma das mais ativas na galáxia. A sua proximidade e posição favorável no céu faz dela a região de fato mais estudada da Via Láctea. A pergunta então é por quê? Por que Órion chama atenção? Órion está situada praticamente ali no chamado Equador Celeste. Se você está no hemisfério norte, você consegue ver Órion. Se você está aqui no hemisfério sul, você também vê Órion. Para quem esteve no hemisfério norte, sabe que você não pode ver o Cruzeiro do Sul lá no norte. Você vê a estrela polar. E para quem está no hemisfério sul, você vê o Cruzeiro do Sul, por exemplo, mas não vê a estrela polar. Mas Órion é visto de todos os lugares. Com 77 estrelas visíveis a olho nu, Órion é um ponto de partida para que você possa localizar outras estrelas no céu. Ou seja, é uma referência. É muito fácil identificar Órion. Órion está situado numa região do céu onde não se concentram muitas estrelas, o que facilita a observação das estrelas mais brilhantes. Então vamos dar alguns nomes aqui. Você vê, a constelação tem 77 estrelas. Nós vamos mencionar aqui o nome apenas de 7 estrelas, começando por Betelgeuse. Depois você tem Bellatrix, essa próxima estrela. Depois você vê aqui no cinturão Alnitak, Alnilam e Mintaka. São as 3 estrelas do cinturão. E aí você vê embaixo à sua esquerda Saiph e depois Rigel. É uma das mais brilhantes no céu. Aí talvez você esteja se perguntando, ok, mas e essa estrela aqui no meio? É uma estrela, são outras estrelas, o que é isso afinal? Bom, queridos, isso não é uma estrela, de fato isso aqui é uma quantidade bem grande de estrelas, se chama a nebulosa de Órion. E é especificamente esse espaço no céu que chama a atenção de muitas pessoas. Então vamos ver um pouquinho mais de perto a nebulosa de Órion. Aqui é uma foto em alta resolução desse espaço no céu que fica, digamos assim, no meio ali das pernas do caçador, da constelação de Órion. O que é que a Bíblia fala sobre Órion? Será que, se a Bíblia cita essa constelação, isso significa alguma coisa? Veja aquilo que Jó falou a respeito de Deus. Ali estava Jó conversando com seus amigos, dizendo, respeitem a Deus, prestem atenção no que vocês estão falando sobre Deus, porque Deus é o Criador. Jó capítulo 9, versos 8 a 10, aqui está Jó falando sobre Deus. Ele diz, Deus é quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Foi Ele que fez a ursa maior,
é uma constelação. O Órion, o sete estrelas, que nós conhecemos como as Pleiades, outra constelação, e as recâmaras do sul. É Deus quem faz grandes coisas e que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. E é interessante que, no início do livro de Jó, Jó fala sobre o Órion, mas no final do livro de Jó, o próprio Deus fala do Órion. Olha só, aqui está Deus falando: eu sou o Criador. Você pode fazer alguma coisa como isso? Poderás tu atar as cadeias do sete estrelas, ou soltar os laços do Órion? Veja a linguagem poética que Deus usa aqui para se referir às estrelas. Jó 38, 31 e 33. Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? E você tem uma repetição das mesmas ideias em Amós, o capítulo 5. Aqui está uma vez mais Deus falando: procurai quem fez o sete estrelas e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então você tem no Antigo Testamento pelo menos 3 menções à constelação de Órion. Agora vem a pergunta número 1 do nosso tema hoje. O que Órion tem de especial? O que você acha? Jason, você que é quase um engenheiro espacial, o que Órion tem de especial? As Três Marias. Ok. Jakes, você que é um engenheiro, o que Órion tem de especial? É bastante visível. I don't know. Muito bem, essa é uma afirmação científica, é bastante visível, né? Mas, queridos, apesar de ser citado na Bíblia, Órion não tem nada de especial. Absolutamente nada. Não tem nada, nada, nada. Eu não quero decepcionar você. Eu estou dizendo isso porque o fato de que Deus mencione o Órion não significa que ele tenha qualquer importância maior. Vamos entender por que Deus fala de Órion na Bíblia. Por que Deus citou o Órion? Primeira coisa, Deus se comunica com o ser humano na sua própria língua. E certamente usará referências e nomes dados pelo homem para falar de fenômenos naturais. Se você fala um idioma, Deus vai se comunicar com você naquele idioma que você entende. Se você usa termos técnicos, Deus vai usar os mesmos termos para que você entenda. Não quer dizer que ele use o mesmo nome. A menção a Órion deve ser lida no contexto em que Moisés escreveu o livro de Jó. Isso aqui é uma data aproximada, né? Moisés estava no deserto ali, 1480 a.C. Os hititas já haviam nessa data nomeado essa constelação havia quase 5 séculos. É como se eu e você descrevêssemos a órbita elíptica que Nicolau Copérnico e depois Johannes Kepler descreveram. A gente usa a expressão órbita elíptica. Quem disse isso? Disseram isso há 500 anos atrás. A gente usa a expressão órbita elíptica. Deram um nome. Nós usamos esse nome hoje, 500 anos depois. Então, assim como os hititas já haviam nomeado Órion, Jó disse Órion, e Deus falou, ok, Órion, tá bom, é só isso. Orion, ok. Eu prefiro Órion. Mas tudo bem. Assim como as referências geográficas que Moisés forneceu para a localização do jardim no Éden, pastor, mas não é o jardim do Éden, não, é um jardim no Éden. Havia um jardim que estava numa área maior chamada Éden e que se localizava numa região próxima de onde? Após o dilúvio, estavam os rios Tigre e Eufrates. Então você tem nomes de rios mesopotâmicos pós-diluvianos que seriam reconhecíveis pelo leitor da Bíblia, no seu tempo. Também os nomes registrados nos diálogos de Jó foram usados por uma questão simples de convenção.
Deus usou nomes dados por seres humanos, e Moisés registrou nomes que as pessoas que iriam ler o que ele escreveu no século XV a.C. poderiam entender. Então, de acordo com o autor aqui, Yuri Mendes, a frase de Jó simplesmente reflete um conhecimento humano de 4.000 anos atrás. É isso. O Órion, uma figura, sendo que nenhuma constelação de fato existe. Agora a pergunta é, aí você deve estar fazendo essa pergunta na sua mente agora, por que então Órion recebe um certo destaque na cultura adventista? Quem já ouviu falar alguma coisa a respeito de Órion na nossa cultura? Deixa eu ver as mãos aqui. Alguns já escutaram falar. E alguns olham para o céu e dizem, Jesus virá lá de Órion. Quando na realidade não é exatamente isso. Tudo começa em Topsham, Maine. É assim que pronuncia? Topsham? Que bom que eu tenho aqui os meus revisores, né? Para não me deixarem errar. Topsham, Maine. Em novembro de 1846. Aí começa a ideia do Órion na nossa cultura. Ellen White tinha 2 anos de ministério profético. Logo depois que ela começou a pregar e testemunhar sobre as suas visões, ela conheceu James White, o jovem James White. E ele começou a acompanhá-la nas viagens que ela fazia a diferentes cidades. E logo eles perceberam que eles tinham tantas coisas em comum e o desejo de ter um ministério comum, que pensaram que seria melhor compartilhá-lo pela vida toda, então eles se casaram. Então ali estava o jovem casal, James e Ellen White, em Topsham, Maine. Eles estavam visitando uma família chamada Curtis. E, convidado para essa reunião, estava o capitão Joseph Bates, que você já ouviu falar. Certo? Joseph Bates, ou José Bates. O detalhe é que, como capitão de navio, numa época em que não havia GPS, numa época em que as cartas marítimas eram menos exatas, basicamente um navegador precisava se orientar pelas estrelas. Portanto, Bates conhecia a astronomia não só por necessidade profissional. Joseph Bates conhecia a astronomia por paixão também. A astronomia é uma coisa bonita. Algum tempo depois dessa ocasião, ele perguntou a Ellen White, o que você sabe sobre astronomia? E ela disse, quase nada. Quase nada. Mas veja que interessante. Até aquela ocasião, Bates não acreditava que Ellen White pudesse ser realmente uma mensageira de Deus. Ele não cria que ela tinha o dom profético. Ele chegou naquela reunião desacreditando Ellen White. Ele pensou, ela não deve ser de Deus. Tem muitos fanáticos aparecendo por aí. Muita gente estranha, com coisas estranhas. Eu não acredito nisso. Mas de repente ela teve uma visão. Naquela noite, ele presenciou pela primeira vez uma visão pública de Ellen White. E ela começou a descrever, eu estou vendo vários planetas. Um deles é rodeado por anéis coloridos. E aí, de repente, o capitão Bates se esqueceu que não acreditava em visões. E disse, quando ela falou, eu estou vendo 4 luas, ele disse, uau, ela está vendo aqui Júpiter. Ela está olhando para Júpiter. E depois ela continuou falando. E aí ele disse, e este que ela está descrevendo agora é Saturno. Agora ela está vendo Urano. Depois de algum tempo, Ellen começou a descrever o céu se abrindo. Aí começa a nossa história. Ela começou a ver o céu se abrindo. E aí então Bates ficou assim realmente extasiado. Ela disse assim, eu vejo uma abertura no céu para uma região gloriosa e resplandecente além. E Bates então entendeu o seguinte. Ele deu um salto e disse, uau, como eu gostaria que o Lord William Russell estivesse aqui. E aí então, James White, que aparece no meio aqui nessa ilustração, que até ali estava calado, ele pergunta para o capitão Bates, quem é o Lord Russell? Né? Esse Lord, ele morava, se não me engano, na Escócia, ele construiu um telescópio de reflexão.
mais avançado dos que os telescópios do seu tempo. E ele resolveu focalizar exatamente a nebulosa de Órion. E disse que aquilo que ele viu parecia ser uma abertura com muita luz. Hoje nós sabemos que é uma mistura de gás e poeira cósmica. E que a nebulosa de Órion nada mais é do que um berçário de estrelas. Interessante, né? Há estrelas nascendo. Pensa uma pipoqueira. Pá, 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 estrelas nascendo. É isso. Isso é a nebulosa de Órion. O Lord Rosse escreveu isso num artigo. E Joseph Bates havia lido esse artigo. Então ele disse, uau, então é isso. Ela está vendo uma coisa além do que esse astrônomo viu. Aí, quando James White perguntou a Bates, ele disse, Rosse é o grande astrônomo inglês. E aí ele disse o seguinte, eu gostaria que ele ouvisse essa senhora falando sobre astronomia e que ouvisse a descrição dela sobre a abertura no céu. E aí ficou essa ideia da abertura no céu. Isso está além de qualquer coisa que eu já li sobre o assunto. Então ele ficou com isso na mente, mas veja que interessante, qual foi o resultado dessa visão? Em primeiro lugar, a partir de então, Bates nunca mais duvidou de que as visões da senhora White eram sobrenaturais. Ou seja, nunca mais duvidou que as visões dela realmente vinham de Deus. Agora, uma coisa é a mensagem, e outra coisa é a interpretação. Bates ficou impressionado com o fato de que Deus havia dado aquela visão na sua presença, a fim de que ele não duvidasse mais. Mas, preste atenção num detalhe. Ellen White não deu nome a nenhum dos mundos que ela presenciou em visão. Nós sabemos que em outras visões, ela foi levada a outros planetas. Pastor, onde isso está escrito? Primeiros escritos. Vá lá. Vida e Ensinos, enfim, tem vários livros. Ela foi levada a outros planetas, mas no seu tempo ainda não havia conhecimento de outros planetas fora do nosso sistema solar. Isso é interessante. Por esse motivo, Bates intuitivamente se referiu a Júpiter e Saturno. Ele achou que ela estava vendo Júpiter e Saturno. Veja que interessante. No século XIX, a astronomia conhecia apenas 4 luas de Júpiter. Quase 50 anos depois, começaram a ser descobertas mais luas. E hoje, nós sabemos que Júpiter tem 58 luas. O que Bates teria pensado se Ellen White dissesse, eu estou vendo um planeta e tem 58 luas? Ele dizer, não, essa mulher é louca. Já pensou nisso? O que eu vejo aqui é a misericórdia de Deus para nos dar aquilo que nós podemos entender e para fortalecer a nossa fé de acordo com a nossa compreensão. Deus é misericordioso. Amém? Em relação a Saturno, até 1848 eram conhecidas somente 7 luas de Saturno. Mas, até agora, a astronomia tem descoberto realmente 31 luas ao redor de Saturno. Se Ellen White tivesse dito, eu estou vendo Saturno, e tem mais de 25 luas, o que Bates teria pensado? Essa mulher não sabe o que está dizendo. Saturno só tem 7 luas. Então veja, o que o autor diz aqui é o seguinte, o que Bates ouviu correspondia ao seu conhecimento acerca do que os telescópios mostravam em 1846. Você percebe como é que Deus prepara a mensagem que Ele tem para nós? Ele nos dá o que nós podemos entender agora. Agora vejamos o que ela diz a respeito de outros mundos. O Senhor me proporcionou uma vista de outros planetas. Fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Ela não está falando aqui de um planeta gasoso. Ela está falando de um planeta como a Terra. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado.
Às vezes nós queremos fazer turismo nessa terra. É ou não é verdade? Quem gostaria de viajar para vários países, conhecer vários países? Deixa eu ver as mãos aqui. Eu queria conhecer a África do Sul, por isso eu vim. Mas o meu lema é turismo só para evangelismo. Entretanto, queridos, o plano de Deus é que eu e você façamos turismo interestelar. Amém? Essa é uma boa perspectiva. Não se trata de conhecer países novos, trata-se de conhecer planetas novos. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e bonitos. Não eram os homenzinhos verdes que a ficção científica imagina, monstrinhos feios, não. Os seres inteligentes de outros mundos são muito parecidos com o ser humano. Ellen White diz no livro Vida e Ensinos, ostentavam a expressa imagem de Jesus e o seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão de liberdade e felicidade do lugar. Que coisa maravilhosa. Mundos não caídos, mundos onde o pecado não deixou a sua mancha. A cada momento os astrônomos estão descobrindo novos sistemas planetários. E isso, portanto, hoje confirma aquilo que Ellen White teve em visão, muitos anos atrás. Veja, por exemplo, essa senhora aqui, Deborah Fisher. Em 2001 ela descobriu um padrão de planetas igual ao nosso, ou seja, planetas sólidos, não gasosos, mas sólidos. Né? Aqui está a foto da Deborah Fisher, astrônoma. Quando o capitão Bates ouviu Ellen White mencionar uma abertura no céu, ele achou que ela estivesse se referindo à nebulosa de Órion. Foi o que ele pensou. E daí começou toda uma ideia dentro da igreja adventista de que Órion tem alguma coisa de especial. Mas não existe nada que comprove que o que existe na nebulosa esteja relacionado com o que ela descreveu na visão. Falando de um ponto de vista astronômico, certamente não há nenhum espaço aberto em Órion hoje, diz o Dr. Martin Hugo de Groot, não sei se é assim que pronuncia, Groot, né? Que por acaso é um pastor adventista e astrônomo, que foi entrevistado pelo autor e deu esse depoimento. Não há nada acontecendo em Órion agora. Então a pergunta é óbvia, o que é esse espaço aberto em Órion? Quantos querem saber o que é isso? Deixa eu ver as mãos, senão eu vou embora, eu vou parar de pregar agora. As querem saber mesmo? Ok. Ok, vamos lá. Para que você entendamos as implicações dos cálculos que vêm a seguir, vamos entender que as medidas astronômicas são muito diferentes das medidas que nós temos aqui na Terra. Então, para entendermos a hipótese proposta pelo autor e responder à questão o que existe em Órion, é preciso relembrar alguns conceitos e medidas astronômicas, vendo o que é possível e o que não é possível nas leis da física. Então, uma vez mais eu repito, não julgue antes de a gente terminar a exposição, ok? Eu fiquei escandalizado com algumas coisas que eu li aqui, mas depois eu percebi que faz sentido e não altera a nossa fé em nada. Então vamos para frente. 1 ano-luz é a distância percorrida pela luz em 1 ano aqui na Terra. Se você multiplicar 299.792,458 km por segundo, multiplica por 60, é 1 minuto-luz. Multiplica por mais 60, é 1 hora-luz. Agora multiplica por 24, é 1 dia-luz. Agora multiplique por 365 dias. Isso é 1 ano-luz. A gente não tem ideia dessa dimensão. Mas aqui está o número, de acordo com os físicos. 9... Alguém sabe ler isso aqui? 9.460.500.000.000
536.207.068,016 quilômetros. Você tem ideia do que seja realmente essa distância? Nós não temos como saber essa distância. É muito longe. 1 ano-luz. Para você ter uma ideia, é mais de 63 mil vezes a distância da nossa Terra para o Sol. É bem longe. Light year, né? 1 ano-luz. Agora pense, isso aqui é matemática pura. Se o homem pudesse viajar à velocidade da luz, levaria 1.500 anos para chegar perto da nebulosa de Órion. Então a lógica me diz também que, se Jesus e os anjos viajarem à velocidade da luz, demorariam 1.500 anos para chegar aqui na Terra. Certo? As sondas espaciais, você tem ali a Pioneer, você tem a Voyager, tem algumas outras aí, inclusive já aposentadas, que a velocidade mais alta que elas alcançam é 64 mil km por hora. E ainda é muito devagar. E aí, olha só. A essa velocidade, se fosse possível enviar uma nave para o Órion, levaria 26 mil anos para chegar lá. Isso é matemática. Isso é matemática. E o diâmetro da nebulosa de Órion tem aproximadamente 30 anos-luz. Então é mais um tempão aí. Você tem que chegar no lugar e escolher para onde você vai em Órion, né? Ok? Isso é alguma coisa gigantesca se comparado ao nosso sistema solar, que tem um diâmetro de 11 horas-luz. É mais assim, mais simpático, né? 11 horas-luz. É interessante. Agora, a Bíblia fala repetidas vezes a respeito do céu. Veja que no hebraico, você nunca vê, no Antigo Testamento, nunca vê a palavra céu no singular. Você sempre encontra a palavra céus no plural. Por quê? Porque na visão judaica, na visão da cultura hebraica, existem 3 céus. O céu atmosférico, esse das nuvens, do céu azul, que todos nós vemos. O segundo céu é o céu sideral, ou seja, é o espaço onde estão as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu, aí sim, é onde Deus mora. Amém? O apóstolo Paulo menciona: conheço um homem, não sei se de fato em corpo ou fora do corpo, esteve até onde? Esteve no terceiro céu e viu coisas inefáveis. Aqui está o apóstolo João, essa é uma ilustração que eu gosto bastante, dizendo em Apocalipse 21, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então a pergunta é a seguinte: onde fica o céu? Você gostaria de saber? Alguns querem saber. Eu também quero saber, porque nós não temos como saber. Ninguém tem como saber onde fica o céu. Nós sabemos que o céu existe, queridos. Nós estamos aqui hoje porque o céu existe. Porque nós temos um governante do universo que está no controle de todas as coisas. Mas em termos astronômicos, nós não podemos saber onde fica o céu. Mas, de acordo com o autor, já é possível saber como Deus e os anjos se deslocam no tempo e no espaço. Agora a coisa começa a engrossar um pouquinho. Vamos para a física quântica. Na física, o funcionamento do tempo está ligado ao espaço. As teorias fundamentais da física colocam o passado e futuro em situações simétricas. E basicamente a história do universo é a história do tempo. Pastor, já começou a confundir minha cabeça. Depois ali do bom dia já ficou difícil de entender e tal. Querido, entenda uma coisa. Você sabe o que é altura? Sabe o que é largura? Sabe o que é profundidade? Isso são 3 dimensões. A física quântica trabalha com uma 4ª dimensão, que não é só espaço
ou tempo. É espaço-tempo. Certo? Isso nem eu entendo. Eu só estou passando para você aqui. Eu não entendo isso. Agora, Deus não precisa nem do espaço, nem do tempo para existir. Entretanto, nós precisamos, evidentemente. Nós precisamos para existir. Veja bem, se a sede do governo de Deus fosse na área da nebulosa de Órion, como nós já vimos, Jesus e os anjos levariam 1.500 anos para chegar até a Terra, viajando à velocidade da luz. Certo? E a gente pensa, mas como é possível então? Como é que eles vão chegar aqui? Como é que é isso? O detalhe é que a física diz que ninguém, nenhum ser vivo, pode viajar à velocidade da luz. Não, você não pode. Porque se você alcançar essa velocidade, você fica todo achatado e você vira energia. Yes, I'm serious about. É verdade, olha aqui, ó. A física diz que os nossos átomos se romperiam e nós seríamos transformados em energia pura. Quem aqui quer ir para o céu? Com o seu corpo, não em energia pura, com o seu corpo. Aí sim, eu quero ir com vocês, cada um com o seu corpo. Deus quer nos levar para o céu com o nosso corpo. É assim que Ele quer nos levar. Mas então, os anjos não podem viajar à velocidade da luz? O que você acha? Então, quando eu li essa frase, eu pensei, mas como é possível? Quem é que publicou esse livro? Eu vi, Casa Publicadora Brasileira. Como é possível que uma pessoa questione isso? Mas eu pensei, bom, se eles publicaram, que deve ter alguma razão, vou continuar o livro. Né? Então, por favor, acompanhe o raciocínio. Os anjos podem ou não podem viajar à velocidade da luz? Agora ele entra num novo nível de raciocínio matemático. Olha aqui, ó. Com base em nosso conhecimento atual, os anjos não viajam à velocidade da luz. Eu não quero decepcionar ninguém aqui hoje. Você veio para fortalecer a sua fé, não para ficar desanimado, mas não se preocupe, porque a salvação não depende dos anjos, nenhum anjo. É Jesus que nos salva. A teoria da relatividade prevê a existência de 3 tipos de partículas quando o assunto é a velocidade da luz. Por favor, me permita explicar isso aqui. Brádions, luxons e táquions. Só nome bonito. Os brádions são aqueles atrasadinhos, que chegam sempre depois do culto, sempre depois que o culto começou. Os luxons são aqueles que chegam na hora certa. E os táquions são aqueles que chegam 1 hora ou 2 antes, e todos apressados, sabe? Isso é só uma comparação. Eu decidi colocar para você aqui esse artigo, a gente não vai ler o artigo, evidentemente, mas para você entender que hoje a física discute isso. Porque eu li o livro e disse, eu nunca ouvi falar de brádions. Onde é que tem isso? Até que finalmente encontrei alguma coisa. E esse Sergei Nurchev, ele diz o seguinte, baseado na teoria da relatividade especial, existem 3 classes de partículas de 4 dimensões. Olha que interessante, 4 dimensões. A primeira classe se chama tardions. A segunda, luxons, em português. E a terceira, táquions. E ele aqui diz o seguinte, geralmente os tádions e luxons, quando eles se combinam, nós damos o nome de brádions, ok? Pastor, você está me confundindo, brádion? É, brádions. É um nome simples, brádions. Eu decidi colocar aqui só como mais um exemplo de uma revista científica, que por $14 você pode comprar na Amazon.com, se você quiser ler a revista, onde você tem aqui ó, a discussão superando a barreira dos brádions e táquions. Isso é uma discussão real na física hoje. Então, eu sei que os meus amigos aqui vão entender isso aqui. Isso não quer dizer que eu e você precisamos entender. Mas para facilitar, esse gráfico produzido pelo Dan Paris em 2002 mostra o seguinte. Você tem partículas que estão desse lado que viajam numa velocidade menor que a da luz. Certo? Bem no meio você tem partículas viajando à velocidade exata da luz. E de acordo com a teoria de Einstein, existem partículas que viajam à velocidade maior que a da luz. Ok? Então, explicando.
Os Brádions sempre viajam a velocidades menores que a da luz, sem jamais poder ultrapassar essa velocidade. Guarde essa informação. Os Luxons no vácuo sempre vão à velocidade da luz, exato. E os Tachyons, os apressadinhos, nunca podem viajar a velocidades menores que a da luz. Isso é física. Isso não altera em nada as nossas doutrinas, nossas crenças. Mas ele então continua o raciocínio. Olha só o que o rapaz diz. Se os anjos fossem feitos de Tachyons, não poderiam parar, não poderiam interagir conosco. Ia ser só sem parar. Se eles fossem feitos de Luxons, não poderiam ser seres vivos. Você não pode atravessar paredes como eles fazem e ao mesmo tempo tocar ou caminhar sobre o chão. Você exerce uma força sobre o chão e você caminha sobre o chão, certo? Então, a conclusão dele, resumindo várias páginas, aparentemente, os anjos são feitos de Brádions e não podem sequer atingir a velocidade da luz. Eu já estava escandalizado nesse momento, pensei, não, isso aqui é demais para mim. Como é que esse rapaz ousa querer dizer do que os anjos são feitos? Mas eu continuei a leitura. E eu quero dizer para você o seguinte, ele em nenhum momento se atreve a falar do que Deus é feito. Ele está descrevendo, de acordo com a física, do que os seres criados são feitos. Você percebe a diferença? Nós não temos nenhum problema aqui. E aí ele fala aqui, ó, Deus criou todos os seres com um corpo. Você concorda comigo? Criou ou não criou? Podemos presumir, portanto, que os anjos também possuem um corpo. Você concorda comigo? Você acha que sim? Na Bíblia existem afirmações que confirmam que os anjos podem tocar, mostrando que eles têm o quê? Uma estrutura física, real, palpável. Veja, por exemplo, 1 Reis 19. Deitou-se Elias e dormiu debaixo de uma árvorezinha, e eis que um anjo o tocou. O anjo consegue tocar, você sente o toque de um anjo. Veja que Daniel capítulo 8 diz assim, ó. Falava ele comigo quando caí sem sentidos e tal, ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. O anjo foi lá e, como é que fala? Ele levantou Daniel. Daniel capítulo 10. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar. Então os anjos têm uma estrutura física real e eles podem tocar você. Então, de acordo com a Bíblia, os anjos também se alimentam. É ou não é verdade? Quem já leu na Bíblia que os anjos comem alguma coisa? Deixa eu ver, quem já leu alguma coisa? Tem a referência, está aqui, ó, Salmo 78. Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Aqui está uma descrição do quê? Do maná. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal de onde? Não é da Kellogg's, é de onde? É do céu. Comeu cada qual o quê? O pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar, em abundância. Então, nesse raciocínio, o que ele pode dizer aqui é o seguinte, todos os seres criados por Deus, não estamos falando da natureza de Deus, estamos falando da natureza dos seres criados por Deus. Eles se alimentam, possuem massa e corpo, estando, portanto, sujeitos às leis da física. Todos os seres criados estão sujeitos às leis da física. E Deus ainda diz o seguinte, olha só, Deus aqui ele fala das leis fixas, da lua, do sol, da água, e ele diz o seguinte, se falharem essas leis fixas diante de mim, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31, 35 e 36. Na continuação, Ellen White diz no livro Educação, as mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela quanto o átomo, dirigem a vida humana. Amém? No seu amor e misericórdia, Deus estabelece leis para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós só podemos viver porque existem leis na natureza. Então,
voltando a esse raciocínio, como é que os anjos viajam então no tempo e no espaço? Aí que está a questão. A Bíblia mostra que é possível viajar de um sistema estelar a outro em alguns minutos, assim, ó, tum. Aí vem a parte boa, aí fiquei feliz. Ali pela página 70, 75 do livro dele. Vale a pena tudo que você leu. Em primeiro lugar, é possível viajar grandes distâncias no universo mais rápido do que a luz. Veja que a física não nos permite a nós viajarmos como se fôssemos luz. Mas você pode fazer essa viagem mais rápido do que a luz. Daniel 9, 3 e 21. Leia comigo agora na Bíblia. Daniel capítulo 9. Eu sei que você pensou nesse verso na Bíblia quando eu falei que os anjos não são tão rápidos assim. Daniel capítulo 9, 3 e 21. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui está Daniel orando a Deus. O verso 21 diz o seguinte: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Se ele foi enviado por Deus, ele fez uma viagem de milhares de anos-luz, uma fração de segundo. A pergunta é, como isso é possível? Vamos ver outros textos aqui. Nós vemos, por exemplo, que a capacidade de se transportar rapidamente não é exclusiva dos anjos. Vamos pular aqui a leitura da Bíblia. Aqui está Filipe e o eunuco. O Espírito Santo mandou Filipe até lá, ele foi até lá. Ele pegou uma boleia com o eunuco, ele evangelizou o rapaz, ele batizou o rapaz. Depois disso, ele foi o quê? Levado rapidamente para outro lugar. Ele se viu em Azoto. Outro lugar a vários quilômetros de distância. Rapidamente. Então, o autor diz aqui o seguinte: o ato de transportar-se a outro lugar não depende do material do qual o corpo é feito, mas de Deus o quê? De Deus, o que está escrito aqui? De Deus permitir. Queridos, o fato de eu e você estarmos limitados às leis da física não quer dizer que Deus se limite às leis da física. Amém? É claro que não. Nós estamos dentro de um sistema de leis. Deus é o criador desse sistema. Ele está fora do sistema. Você vê também descrições bíblicas do deslocamento do trono de Deus. E aqui começa uma coisa bem interessante. Ezequiel capítulo 1. Nós não vamos ler todos os versos, evidentemente não. Não temos tempo aqui. Mas eu quero ver com você o verso 4. Ezequiel 1, o verso 4. Ezequiel capítulo 1, o verso 4. Ele diz: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No verso 5 ele diz: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. E ele fala então de 4 seres viventes, ou seja, querubins. E vamos pular para o verso 26. Olha o que ele fala, o que ele viu ali por cima dos querubins. Verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, a cabeça desses seres, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada a figura semelhante a um homem. Então você percebe que o próprio Deus também usa esse tipo de recurso, essa viagem no espaço. Então aqui está a explicação. Isso aqui é a cereja do bolo. Na teoria da relatividade geral, surge a possibilidade de se criar uma abertura que permite ir em segundos a lugares que estão a bilhões de anos-luz de distância.
E eu vou dizer para você, você já deve ter visto isso em algum filme, em algum desenho animado, em alguma coisa assim. É um conceito conhecido pela ciência, que o homem conhece na teoria, que o homem imagina na ficção, que eu e você, ou seja, que nós, seres humanos, não podemos produzir, mas Deus pode. Amém? Olha o que ele diz aqui, ó. A solução é pegar um atalho, ou seja, um túnel no espaço-tempo. E o nome disso é wormhole. Vocês conheciam bem o wormhole, né? O conceito. Essa hipótese é conhecida como wormhole, ou seja, um buraco de minhoca. O nome não é muito bonito em português. Eu prefiro wormhole, né? O que é esse conceito? É um atalho cósmico, meus queridos. Olha isso aqui, ó. Na teoria, ele ligaria pontos super distantes do universo, e se alguém pudesse caminhar por essa passagem, chegaria rapidamente a outra extremidade em pouquíssimo tempo. É como se você tivesse uma porta, literalmente uma porta, que separa uma dimensão de outra, e você simplesmente passa pela porta, tchum, e você está do outro lado. Acabou. É isso. É assim de simples. Os wormholes possuem duas bocas situadas em locais diferentes do universo. Se olhássemos para dentro de uma delas, poderíamos ver o que está do outro lado, na outra extremidade. E esse túnel seria visto em duas dimensões. Vejam, estamos falando aqui de 4 dimensões, mas para nós a gente veria ele como se fosse uma parede, 2 dimensões. Largura e altura. Você simplesmente passa por ele e você está do outro lado. Portanto, o wormhole é um portal dimensional. Exatamente como aqueles que aparecem nos desenhos animados, nos filmes de ficção científica, né? Tem uma série de super-heróis, né? Que, é claro que os irmãos aqui só pensam no céu, não veem essas coisas, mas tem um rapaz louro, musculoso, que até tem um martelo, eu nunca lembro o nome dele. Então, é um desses exemplos, né? Ou seja, a ficção, ela sugere aquilo que a física diz que é matematicamente possível. Mas, querido, aquilo que para nós é simplesmente possível na teoria, para Deus é realidade. Amém? E o autor tem a ousadia de mostrar para você textos bíblicos com uma descrição que os profetas tentaram descrever esses wormholes. Presta atenção nisso aqui. A pergunta é, será que Deus usa esse tipo de portal dimensional? O que você acha? E o autor diz assim, eu penso que é assim que Deus faz quando precisa visitar o nosso planeta. Ele simplesmente abre um portal. Period. Acabou. É só isso. A abertura desse tipo de túnel nos daria a impressão de estar vendo o céu se abrir. Uma luz a revolver-se ao redor da entrada do túnel, parecendo de fogo, nos daria essa ideia de que realmente a gente consegue ver alguma coisa lá do outro lado, você vê o que está do outro lado. O que Ezequiel viu parece ter sido a abertura de um desses portais, de onde saiu um objeto metálico que transportava nada mais, nada menos que o trono de Deus. Eu pergunto, Deus visita ou não visita o nosso planeta? É claro que sim, não interessa onde ele mora. Ele simplesmente abre o portal e vem para cá e acabou. Há várias passagens na Bíblia que sugerem essa abertura no céu. Vamos ver? Quer ver comigo? Ou vocês querem ir embora agora? Quem está com fome aqui? Podemos continuar? É mais uns 10 minutos. Tá bom? Vocês lembram que Jacó teve um sonho? Lembram? O que ele sonhou? Tinha uma escada que saía do céu para onde? Para a terra. Os anjos faziam o quê? Eles subiam e desciam. Nós não vamos ler na Bíblia, não temos tempo agora, mas veja bem. Gênesis 28, 11 a 13. Aí está Jacó dizendo, eu vi que os anjos vinham de lá até aqui e daqui para lá. Veja, por exemplo, a palavra redemoinho em Jó 38. Apareceu Deus, nenhum outro, foi o próprio Deus. Apareceu para Jó no quê? Num redemoinho. Olha a expressão que eles usam. Um redemoinho. Não era só um wind whirl, um vento, não era só o vento. A gente entende que era um portal. Deus abriu o portal e começou a falar com Jó.
Jó 38:1 e 40, verso 6. Veja que a descrição de por onde Elias entrou no céu, por onde é que ele entrou? Ele foi levado numa carruagem de fogo e tal, mas ele sobe ao céu no quê? Num redemoinho. É a mesma expressão, uma coisa que era circular assim, ele foi para lá, ele entrou. Quando Jesus foi batizado, as pessoas ouviram a voz de Deus. Não foi uma voz ouvida na consciência. Não foi uma voz espiritual. Foi uma voz fisicamente, acústica, audível. Eles ouviram a voz de Deus, porque Deus apareceu ali e disse: eis, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo, o texto diz, desceu do céu em forma de pomba. João 1,51. Vereis o céu aberto. Amém? Queridos, todas essas considerações simplesmente mostram que o nosso Deus cumpre as suas promessas. Que não existe nada que limite o nosso Deus de fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Apocalipse 6,14, aqui está uma descrição bem simples. O céu se recolheu como um pergaminho. Portanto, o espaço aberto em Órion faz parte dos sinais no céu que só serão presenciados na segunda vinda de Jesus. Não existe nada agora no Órion. Nada, nada, nada. Mas na segunda vinda, aí sim, você vai ver o céu se abrindo. A abertura não estava acontecendo no tempo de Ellen White, nem está acontecendo hoje. Não tem nada acontecendo lá. Mas eu gostaria de finalizar aqui lendo com você alguns trechos do Grande Conflito, o capítulo 40, que narra o livramento dos justos. Certo? Eu vou ler aqui o seguinte: é ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima, olhem para cima. As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento, se fendem, e como Estevão, no caso, os remidos, olham fixamente para o céu, e eles veem a glória de Deus e o Filho do Homem assentado sobre o seu trono. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. Até as correntes de água deixam de fluir. Eu pergunto, Deus tem ou não tem poder para aumentar a velocidade da rotação da Terra? Tem ou não tem? Ele tem. Ele pode inclusive reverter essa rotação se ele quiser. Ou ele pode mudar o eixo da Terra quantas vezes ele quiser. Em meio aos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus dizendo: está feito. Ou seja, é hora de resolver as coisas. Há um grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus parece atravessar a atmosfera. Você percebe que é Deus chegando nessa área da terra? A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Uma vez eu perguntei a uma pessoa que havia vivenciado o grande terremoto do México de 1986, acho que foi 86, né? 85. E a gente imagina que o terremoto é só assim. Mas essa pessoa me disse que quando o terremoto, dependendo do terremoto, a terra realmente sacode assim, mas ela também sacode assim. Você tem ideia do que é ficar de pé numa hora dessa? O que Ellen White está dizendo aqui é que a crosta terrestre vai ondular como se fosse uma onda do mar. Cadeias de montanhas estão a se revolver, se retorcendo. Ilhas desaparecem. Portos são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Luxuosos palácios se desmoronam diante dos olhos dos seus proprietários. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é então libertado. Densas nuvens cobrem o céu, contudo o sol de vez em quando
e rompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Por uma fenda nas nuvens fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Sabe que visão é essa? A visão da cidade celestial. A cidade não está vindo, simplesmente se abre um espaço para que as pessoas vejam daqui da terra a cidade celestial. A glória da cidade celestial provém de suas portas entreabertas. E aí começa a descrição mais clássica da volta de Cristo em Ellen White. Surge, logo no Oriente, uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Não mais como um homem de dores, humilhado, mas sim vitorioso. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para as sepulturas dos justos e levantando as mãos ao céu, ele brada: despertem, despertem vocês que dormem no pó e apareçam, surjam. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram glorificados, e agora se tornam imortais, e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Crianças, essa é uma das cenas mais bonitas. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães para nunca mais se separarem. Amigos separados há muito pela morte se reúnem para nunca mais ficarem longe uns dos outros. E com cânticos de alegria, eles ascendem juntamente para a cidade de Deus. Querido amigo, em breve, essa manhã gloriosa vai chegar. A minha pergunta para você hoje é uma só. Você está preparado? Você tem se preparado? Você está se preparando para esse grande dia? Você tem prestado atenção mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra? Você tem permitido que Cristo seja o Senhor da sua vida, de maneira que realmente você deseje ver Jesus voltar? Queridos, não se trata de uma questão de física quântica, é uma questão de fé. Jesus disse claramente: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creem no meu Pai? Acreditem também em mim. Na casa do meu Pai, lá no céu, no terceiro céu, tem muito espaço, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas eu estou indo porque eu vou preparar lugar para você. E quando eu for e preparar lugar para você, eu vou voltar a essa terra. E quando eu vier à terra, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam quem? Vocês também. Queridos, não é o momento de nós tomarmos decisões para a eternidade agora? Se você, em algum momento, nessa semana, entende que está longe de Deus ou se afastou de Deus, não deixe para depois a sua decisão. Não deixe para um futuro desconhecido a decisão de entregar a vida a Jesus. Não deixe para o futuro a ideia de se reconciliar com Deus. E eu quero dizer a você o seguinte: enquanto nós cantamos o hino final, eu quero que você pense na sua situação. E se você deseja uma oração especial pela sua vida espiritual, ao final do hino, você pode vir à frente para nós orarmos juntos. Deus abençoe a todos.
e seu povo então para o lar eterno ele levará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Deus ouve o som do Evangelho eterno, não vos demores, pois bem cedo vem com majestade Cristo, Rei dos Reis. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Volverão à vida os queridos mortos em exultação. Que alegria infinita nos encontrarmos na eterna mansão. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Amém? Mais alguém gostaria de vir aqui à frente? Talvez renovar a sua decisão de dizer: Senhor, eu quero fazer de Ti o Senhor da minha vida, o número 1, a minha prioridade. Eu quero Te obedecer por amor. Muito bem, vamos orar então. Pai Celestial, que maravilhoso é sabermos que as Tuas leis são fixas e por isso nós temos vida, mas o Teu plano é que tenhamos vida em abundância, não só uma boa vida aqui neste mundo, mas vida eterna na Tua presença. Nós hoje vimos aqui uma apresentação a respeito da astronomia, das estrelas. Senhor, Tu tens poder para fazer qualquer coisa, não só para vir de longe até onde nós estamos, mas também para transformar o nosso coração hoje. Por isso, Pai, aqueles que vieram aqui à frente nessa ocasião, estão dizendo com a sua atitude que abrem o coração para Ti, Senhor. Não farás nada em nossa vida se nós não abrirmos o coração. Mas aqui estamos, Pai, de coração aberto para dizer: Senhor, entra na nossa vida, purifica o nosso coração, transforma, Senhor, a nossa vida e dá-nos um futuro brilhante na Tua presença, agora e para sempre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.